exemplo, se vamos dizer que a gente chegou num ponto que governos não tem mais como arrecadar, os políticos estão morrendo como moscas e eles começam a vender terreno soberano. Tem alguma ilha em São Paulo aqui que você prefira? Ilhabela, alguma ilha especial pra você? Qualquer coisa fora da capital tá bom. Você já foi em Ilhabela? Não, mas eu tô ligado. Lá é bonito. Você gostaria de comprar Ilhabela por 10 bitcoins? Você compraria pra você, com todos os direitos soberanos, você vai ser rei. Você vai morar lá. Soberano, a lei quiser. é você que faz. Você é a lei, você é o rei, o você é um rei supremo, imperador. Você gostaria de ter Ilhabela? Você pagaria por Ilhabela? Eu acho que é muito trabalho, mas pra ir na tua ideia, eu vou dizer que sim. O Américo Vespúcio foi o cara que disse que existisse um paraíso, seria ali, não é isso? Mas peraí, é muito trabalho considerando que você pode manter sua vida aqui agora. Não, mas tem que administrar uma ilha. Eu sei, mas não, isso ou ser escravo? Não, você pode... não vai ter o... Não, eu quero ficar na minha aqui de boa. Não vai ter o de boa mais. Essa é a suposição. No anarcocapitalismo, todos os lugares pertencem a alguém. Hoje em dia, a maioria dos lugares são sem dono, por isso não tem lei. A maioria das terras no Brasil não tem titulação de propriedade. Esses são lugares sem dono. Se você for dono de uma ilha e você fizer o que você quiser lá, você pode permitir ou proibir o consumo de o que você quiser, você pode proibir ou permitir a prática que você quiser, não é isso? Quem tiver a mesma ideologia que você vai querer morar na ilha. Quem execrar você não vai pisar na ilha, não é isso? Não é simples assim? O problema é que hoje você não concorda com o Estado brasileiro. A única opção que você tem aqui é morar no estado do PCC aqui, como é o nome do lugar que seja controlado por uma facção aqui, não é isso? Você não pode comprar um lugar que tem pessoas que têm a mesma opinião sua. Não tem área controlada aqui em São Paulo ou não? Posso ir pro Uruguai se eu quiser. Posso ir pros Estados Unidos. Mas quantos quilômetros são? É muito mais difícil, não é isso? Mas eu tenho a liberdade. E lá vai ter outro estado. Mas lá vai ter outro cara que vai impor sua vida, que pode mudar a regra a qualquer momento. Mas sempre vai ter um cara que vai ser o dono do pedaço. Você pode comprar o negócio, hoje em dia você não pode. Só se eu for um cara que tenha muito poder econômico. Se eu for um afegão médio, eu tô sempre na mão de alguém. Pois é, porque a maioria das pessoas, a maioria das pessoas, elas são escravos pela própria natureza. Eles entregam todo o poder, toda a riqueza dela aos políticos. O afegão médio, ele vai pro inferno, e o afegão médio, ele sempre vai ser escravo. Jesus é muito claro em relação a isso. A maioria das pessoas vão pro inferno. E vai pro inferno debochando ainda. Exatamente. Mas é que assim, não tem como todo mundo ser o dono da ilha, né? Não tem como todo mundo ter a sua própria ilha. No Brasil, quantas ilhas tem habitantes? Dá pra cada pessoa no Brasil ter mais de 10 hectares. O Brasil fosse dividido igualmente... Mas é comunismo. Mas se o Brasil fosse dividido igualmente, daria mais ou menos uns 10 hectares para cada um, beleza? Tem espaço para todo mundo nesse país? 5 hectares já é uma área absurda, não é isso? Você viu a casa do Didi, bicho, de menos de 5 hectares o Didi tá vendendo lá no Rio de Janeiro? O que é uma área daquela? Não dá pro cara viver na área, pelo amor de Deus. Pô. No Brasil existe área absurda, pô. O mundo é gigantesco. O mundo é gigantesco. Não tem essa de porque o cara só vai comprar terra se o cara for riquíssimo. Divida a área que existe no mundo pelo número de bitcoins, vai ser uma fração mínima. Mas quem vai fazer essa divisão? Tem que ter um estado para dividir e organizar, não? O mercado. Tem inclusive na economia, chama teorema de Quasi, que é um teorema de maximização, de como é que demonstra que independente da distribuição inicial dos bens, se o custo de transação for baixo, a distribuição final é igual. Eu não entendi isso. Existe um teorema na economia que chama teorema de Quasi, que foi outro cara que ganhou o Nobel, foi outro gênio e tal, da área econômica, que demonstra que a distribuição de bens inicial não importa de quem seja a terra hoje, contanto que o custo de transação seja baixo, seja realmente um livre mercado, que a distribuição final é igual, porque cada um que valoriza mais a coisa vai ser o dono final. Por exemplo, esse livro aqui. Vamos dizer que esse livro vale R$10 para você e vale a 5 para mim. Você pagaria 6 ou 7 reais e nós dois somos mais ricos no final, né? Isso, comércio é a troca que eleva o valor. Essa é a definição de comércio, não é isso? Ou não? Sim. Independente de quem seja o dono inicial do livro, se você acha que esse livro vale mais do que eu, se você já começar com o livro, você não vai me vender, e se eu começar com o livro, você vai comprar de minha mão. Não entendeu o que eu tô dizendo? Tá, isso entendi. Então, não importa de quem seja o terreno inicialmente. O que importa é que sejam reduzidos os custos de transação. Os custos de transação vão ser reduzidos com a destruição da capacidade de organizações criminosas de impor regulações absurdas e tributos. Mas com isso, tu não tá contando com a boa vontade dos indivíduos? Não. Que todos eles serão corretos? Não, nunca. Não, o livro do cara, se ele não quiser vender... Eu só conto com o alto interesse, como o Adam Smith dizia, não é da caridade do cervejeiro. Exato, então. Eu quero só que o cara defenda o próprio interesse dele. Exato, do próprio interesse do político proibir Bitcoin ou permitir Bitcoin no exterior e proibir pro escravo. Então, dito isso, nunca vai estar dividido igualzinho esse território que todo mundo poderia viver, porque um cara vai comprar mais, o cara não vai querer vender. Exatamente, a liberdade é um fato da natureza. Então sempre vai gerar monopólio e mini-estados que vai monopólio é quando uma pessoa só é dona de todo o bem. Mas monopólio não. Como é que uma pessoa só vai ser dona do mundo inteiro? Ué, mas não é o que a gente tem hoje? Existe uma pessoa só que é dona de todas as terras do mundo? Tem duas famílias que mandam no mundo. Se for duas, já não é um monopólio, não é isso? Ué, se as duas famílias estiverem juntas... Isso é um oligopólio, não é isso ou não? Ah, tá, entendi. Mas monopólio é um ente ser dono de tudo, não é isso ou não? Tá, entendi, mas o que eu tô dizendo são pessoas mandando e a maioria subjugada dessas pessoas. Essas pessoas não controlam todos os meios de produção.
Existem muitas pequenas e médias empresas que são a maioria do mundo inteiro, inclusive no Brasil. Essas pessoas controlam os governos. Eles são cantilionários. O negócio deles não é comprar terra, não é produzir nada. O negócio da Amazon, o negócio da Tesla, o negócio do Uber não é produzir nenhuma riqueza. É comprar benefício de governo. É conseguir dinheiro subsidiado. Você consegue dinheiro a juro zero, a juro negativo, como essas empresas conseguem? Você conseguiu financiamento do BNDES? Eu não consegui. Será que seu ouvinte está ouvindo? Tá conseguindo juro subsidiado? Quem consegue juro subsidiado são os amigos do rei. Eles compram amizade com o governo. Esses caras mudou a regulação, eles vão contratar advogados. Eles não vão contratar engenheiros, não é isso ou não? A questão é essa. Eles não compram, eles não são monopolistas na criação de riqueza, porque eles não geram riqueza em regra. O que eles fazem é comprar a amizade de político. Sim. Hoje, as pessoas mais ricas são os maiores amigos do governo. Hoje, o sistema mundial econômico é fascista. Não conheço, repito que eu já falei 2 vezes aqui, um bilionário no mundo, além de Satoshi Nakamoto, que não dependa de amizade e de troca de favores com governos para se manter bilionário. É mentira o que eu tô dizendo? Vocês conhecem? Não. Vocês querem colaborar com o sistema fascista, com o sistema satânico? Mesmo que você não acredite em Deus, você acredita no fascismo, você acredita que na corrupção de políticos. Agora, se você acha que o político é honesto, que o político defende o bem comum, você quer deixar o controle de seu corpo, de seu futuro, de sua liberdade, de sua riqueza na mão de Bolsonaro, de Lula, de Dilma, beleza, vá lá e bote no dinheiro na mão dele, não é isso ou não? Eu tô falando para as pessoas que não querem ser livres, não é isso ou não? E se o cara achar que a liberdade deriva também de confiar no Estado? Não, você é livre, vai pro inferno, vai pro lago de fogo, não é isso ou não? Vai firme, não é isso ou não? O meu receio é que seja inevitável esse fascismo estatal. Mesmo que a gente elimine ele vai... Mas já aconteceu várias vezes, são ciclos. Ele vai ser gerado novamente com outro nome. São ciclos. O problema é que você não pode desinventar a roda. Você pode agora proibir as pessoas de saber que existe roda, se existe internet. Tem coisas que não podem ser desinventadas. Pessoas hoje já entenderam que existe Bitcoin. Mesmo que acabe a energia elétrica, daqui a 50 anos, quando voltar a energia elétrica, as pessoas vão voltar a utilizar essa solução. O Bitcoin é uma arma criptográfica. Ele usa diversas tecnologias que não podem ser desinventadas. E uma vez que o governo perdeu o controle da moeda pelo seu abuso, ele não tem como recuperar. É isso. Essa minha argumentação toda, tudo que eu tô falando aqui em relação ao Bitcoin ser imperativo moral, essas coisas não podem ser entendidas pelas pessoas que não entenderam por que o ouro era moeda e por que o ouro deixou de ser moeda. Se você não entender isso, se você não entender que não existe nenhum lastro em real, que o governo é devedor de real, que, por exemplo, toda corrupção advém da separação de propriedade e controle, e que o governo não tem real nenhum, ele só deve em real, então ele vai querer desvalorizar o real eternamente. O cara não vai entender o Bitcoin como imperativo moral. Essas pessoas têm que entender quanto ao aumento da base monetária. Pesquisa na internet, Banco Mundial, no meu livro, o artigo, até no TradingView tem lá, M1, M2, M3, você vai ver que, segundo dados oficiais do governo brasileiro, do Banco Central, do Banco Mundial, a base monetária do Brasil aumenta em média mais de 20% ao ano. Você tem um retorno líquido, descontado de risco de 20% ao ano? Não tem. Então você está perdendo riqueza. E você está perdendo riqueza para financiar uma organização que muitas pessoas acreditam que, além de ser satânica, não tem lei, que vale a pena ser vagabundo. Você acha que vale a pena ser honesto nesse país? Beleza. Você vai aprender com o bumbum, não é isso? Você não quer aprender com a experiência do outro, com a experiência da dona da Americanas, com a acionista da Americanas, com a dona da Pernambucanas, com todas as pessoas que foram expropriadas, que foram roubadas, que foram injustamente perseguidas. Você vai ter que aprender com o seu próprio erro, com a dor, não é isso ou não? Qual a tua opinião sobre o imposto? Qual imposto? Imposto de renda, imposto embutido em produtos, o imposto... IPTU. Inclusive a questão da propriedade privada também é isso. Se existir IPTU, não existe propriedade privada. A propriedade privada, em todas as épocas, ela sempre foi a expressão plena de todos os direitos reais. Hoje, a propriedade privada na Constituição brasileira, ela tem como seu fundamento e limite a função social, que é definida pelo governo. Então, o governo que pagar o IPTU, você é tirado da casa. Não, o governo que você paga IPTU, ele pode tirar. Se ele achar que é interesse público, saia e vai lhe dar quanto ele disser que é. Ele que diz quanto vale sua casa, porque inclusive ele vai dizer quanto é que você tem que pagar para continuar ali. Se você tem que pagar uma quantidade que você não define pra continuar ali, o nome disso é locação, não é propriedade. O IPTU é um aluguel pro governo. É um aluguel ao governo, o dono é soberano. Se eu que digo quanto, quando e como você tem que me pagar e quanto é o valor da sua casa, não é você que é o dono da casa. Pior do que isso, o como você pode usar o terreno. Você pode fazer o prédio que você quiser, utilizar como você quiser o terreno na cidade. Você pode fazer casa, loteamento, comercial, industrial. Não. Você não define o uso. Os caras podem, inclusive, mudar de ideia, proibir o uso posterior. O cara pode, inclusive, você tá fazendo uso legal e dizer, não, a gente tem um interesse público em passar uma rua aqui, derrubar a sua casa, desapropriação. Inclusive, um dos textos que eu aprendi lá é a solução do holdout effect. Tem, inclusive, soluções negociais superiores do que a própria desapropriação. Quem quiser, tem os textos lá no Substack. Então, propriedade privada não existe no estado atual? Você tem direitos. Propriedade privada de verdade, só Bitcoin.
A única coisa que não pode ser tirada de você é o Bitcoin no Brasil hoje. E o imposto de renda, tu considera roubo, como a maioria dos anarcos? Ele é mais imoral do que a escravidão bíblica. A escravidão bíblica, ela é muito mais moral porque ela é fundamentada. Você se torna escravo na Bíblia se você matar alguém e não puder pagar, não é isso? Se você matar um pai que sustenta 5 filhos, esses guris vão ter que ser sustentados por alguém, não é isso? Vai ser pelo seu trabalho escravo, não é assim que é a escravidão bíblica? Você fez uma dívida e não pagou, você vai pagar com sua escravidão bíblica pelo tempo determinado de você produzir aquilo que você devia, não é isso? O imposto de renda é uma dívida do seu trabalho que você não tem nenhum fato, você não cometeu nenhum ilícito pra dever aquilo, né? Tipo essa empresa aqui, a gente 10 anos atrás aprendeu a fazer podcast, a gente conseguiu o público, a gente juntou dinheiro, comprou, fez o estúdio aqui e agora a gente paga uma bala. Paguei hoje, o governo arrecadaria mais, não existindo imposto de renda. O imposto de renda é um mecanismo de engenharia social que foi criado junto com o FED para impedir que os escravos acumulem patrimônio. Tem uma brincadeira que eu disse que Einstein tinha dito que a força mais poderosa do universo era o juro composto, né? Que você bota uma besteirinha lá e vai dobrando. O imposto de renda faz a mesma coisa, só que inverso. Tira a cada 10 anos 20% se imposto sobre patrimônio e imposto sobre renda não aumentam a arrecadação, eles diminuem. Eles não têm natureza arrecadatória, eles têm natureza escravizatória. Eles querem impedir que os seus filhos sejam inteligentes, ricos e independentes. Isso é uma política de engenharia social para a sua destruição financeira. Tu acha que ele foi criado com esse objetivo? Com esse objetivo, com certeza. E a gente chama a civilização do passado, do Egito Antigo que tinha escravo, de atrasada, né? Como eles eram atrasados, olha a escravidão lá. Vem cá, alguém que tá me ouvindo aqui, se eu tiver enganado, me repita nos comentários. É errado uma pessoa ser escravizada porque matou um pai de família pra ele ser forçado a trabalhar pra pagar os filhos do cara que não tem mais sustento, que o pai sustentava? Isso não é lógico, isso não é razoável. A questão é que hoje em dia eles o Estado vai segurar, não é isso? O Estado vai segurar o filho do trabalhador que foi assassinado. É pra o Estado vai segurar comida de graça e advogado por vagabundo, não é isso ou não? É mentira o que eu tô dizendo aqui? Sim. É mentira? Não. Então tu considera o imposto de renda mais imoral do que a escravidão da Bíblia? É mais imoral do que a escravidão bíblica. Eu considero mais imoral do que a escravidão bíblica. Eu considero mais imoral. Existe uma lenda sobre o consórcio medieval, de você ter que ceder sua mulher primeiro e tal. Isso é uma coisa lendária, não existe muitos registros de verdade sobre isso. Mas se existisse, você ter que deixar o cara possuir sua mulher antes de você, deflorar ela, isso, o imposto de renda ainda seria mais imoral. Porque isso é só uma vez, né? O outro cara vai continuar ali metendo a vida inteira, não é isso ou não? Hein? Paguei hoje, inclusive, o imposto de renda. Eu pensei que você dizer que pagou a prima noite hoje. Não, foi pior que isso. Foi pior que isso. Vamos ver umas perguntas aí? Bora, tem áudio aqui, começando pelo Marcos. Boa tarde, Thiago, Arthur, Renatão, sou muito fã de vocês três, muito bom ver vocês tudo junto. Eu queria perguntar do Renatão, o que ele responde para as pessoas que falam que é uma falha ética dele ser ANCAP e ao mesmo tempo ser funcionário público. Como ele argumenta contra isso? Boa. Na União Soviética, em Cuba, quem não é funcionário público morre de fome, não é isso? Eu moro na Bahia. A Bahia tem um domínio do PT ao dobro do tempo que o Brasil, não é isso? Não existe iniciativa privada no lugar onde eu vivo. Eu vou viver de quê? Se eu não fosse servidor público, eu não tivesse porte de arma, carteira e tal, eu não estaria aqui, eu teria ido embora e você não estaria recebendo a verdade aqui em português, né? Isso diretamente de São Paulo, certo? O único motivo de eu morar no Brasil é ser servidor público. Eu não vejo problema nenhum em nenhum anarcocapitalista ser servidor público. O servidor público tira a riqueza do monstro e são pessoas que têm acesso a uma fração do poder do Estado, e se você respeitar as leis divinas e as leis naturais, você ainda pode melhorar a sociedade e melhorar a vida das pessoas. O meu trabalho é tirar bebê vivo e morto do para-brisa, certo? É entrar na casa do pedófilo pra revirar o lixo atrás de camisinha com sangue e sêmen da vítima e do vagabundo. Alguém vai ter que fazer isso, com ou sem Estado, não é isso? Todos os dias, meu trabalho é chegar lá e devolver o carro do entregador de Uber que teve a moto roubada e do caminhoneiro e do Uber que teve o carro roubado. Eu devolvo a dignidade, o patrimônio, às vezes, de gerações acumuladas. Isso que eu faço vai ser feito com e sem Estado, não é isso? Uhum. Eu não vejo problema nenhum. Você tá fazendo pelo bem da ação em si e não pelo fato de ser uma coisa estatal. Não, tipo assim, eu sirvo ao Estado, não ao governo. Eu sou um concursado, eu não tenho um cargo comissionado nenhum. Então eu só preciso cumprir a lei. Eu preciso cumprir a lei. E se eu cumprir a lei corretamente, eu estou ajudando a vida de várias pessoas e, ao mesmo tempo, tirando dinheiro de uma instituição e tirando dinheiro e poder de uma instituição satânica. Quem age de maneira imoral é a pessoa que tem tesouro direto, que compra ações, que empreende licitamente, que diz, não, eu sou limpinho, eu faço tudo privado. Beleza, você faz tudo privado e você dá dinheiro no final que você fortalece o Leviatã. Eu enfraqueço o Leviatã, não é isso? Todos os juízes, todos os auditores fiscais, todos os policiais que acreditam em Jesus, que acreditam no PNA, que acreditam na lei natural e que exercem seus cargos respeitando a lei de Deus, eles estão tirando riqueza do Leviatã e reduzindo o mal que pode ser produzido pelo Estado, não é isso? Mas o policial não é o grande guardião desse Estado
maligno que nos persegue? Depende da maneira com que ele exerceu o seu cargo, não é isso? Mas se a polícia te mandar fazer um negócio que tu sabe que é moralmente errado, tu vai ter que fazer porque o Estado mandou, não? Foi o que eu perguntei a você disse que não. Eu perguntei, a polícia acha um monte de coisas de pedófilo em sua casa e tem uma ordem de prisão contra você na delegacia. Você se apresenta? Você disse que ia se apresentava ou não? Você ia lá se apresentar? Então. Você disse que não se apresentava, não é isso ou não? Então. Você se apresentava ou não? Não, depende da situação. Essa situação que eu tô lhe dizendo, agora saiu na televisão que na casa de Petri foi encontrado material de pedófilo, inclusive ele comendo criança. Você vaza ou você vai lá? Não fui eu, não. E tem uma ordem de prisão pra você, imediata. Pra você ir pra conhecer Bangu. Você vai se defender, se apresentar ou vai cair fora? Jesus Cristo de Nazaré. Quando ele nasceu, Herodes ordenou o assassinato de todos os bebês naquela cidade, não foi? Ele fez o quê? Ele ficou esperando? Então, Jesus fez o quê? Mas eu não vou lá porque eu sei que a polícia é o braço do Estado. Que você vai ser estuprado até as horas, não é isso? Porque a polícia, que é o braço do Estado, vai. Na verdade, não é nem a polícia, né? Você vai se apresentar ao judiciário, não é isso? Você vai ficar 5 minutos na polícia, assinar um negócio e ir pra cadeia, não é isso? Então, exato. Mas o Jesus fez o quê quando o Estado deu uma ordem ilegal e demoníaca de assassinar os bebês? Os anjos ordenaram o quê a José e Maria? Sai fora e só voltar quando Herodes tivesse morrido, não é isso? Quando a ordem diretamente afetar a sua liberdade, a liberdade de sua família, a vida de sua família, quando ordens satânicas, você sentir que tem algum anjo, que tem sinais indicando que é pra você cair fora, rapaz, é melhor ouvir, não é isso ou não? Hoje, nesse instante, eu ainda me sinto relativamente seguro no Brasil. Na hora que eu não me sentir relativamente seguro no Brasil, é hora de ir embora, não é isso ou não?